aqui para a gente começar? Não precisa nem pedir, é só começar. Vai lá, Eric, ora aí, meu filho. Faz a boa. Representa. Deus Pai amado, querido, Santo Espírito de Deus, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora, Pai, para que o Senhor cele este ambiente, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Traga os seus anjos guardiões, Senhor, ao nosso redor, Pai. Tudo aquilo que foi falado sobre este lugar, Pai. Manda os seus anjos, Pai, em direção a cada lar, a cada pessoa que está aqui presente neste momento, Pai. Tudo aquilo que for falado seja selado, Pai, em nome de Jesus. O inimigo não tem acesso, Pai, a nada daquilo que tem sido falado sobre este lugar. E que nós podemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, estar conectado a mente, Senhor, a nossa mente com a mente de Cristo, Senhor, nosso coração com o coração de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Nós podemos estar conectados, Senhor, com a Tua presença, que nós podemos absorver, Senhor, cada conhecimento, entendimento, revelação da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor guarde a nossa mente, nosso coração, nossas famílias, animais e pessoas relacionadas a nós. Que o Senhor nos proteja de todo engano, distração e todo mal entendido também, em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos lá. Até aqui, a proposta, né, desse curso é trazer um pensamento organizado. Então, assim, tudo isso que você está vendo, quando você vai pegar um livro de teologia sistemática, ele é muito conteúdo, é umas 30, 40 páginas no mínimo de cada tópico. Então, como a minha ideia não é trazer para vocês algo engessado, para vocês poderem ficar com a mente quadrada e teologicamente grega, né, que não é a ideia é trazer para vocês apontamentos e a essência da coisa. E daí, hoje, até quero pegar no finalzinho da nossa aula aqui, faltando aí uns 30 minutinhos para a gente encerrar, a gente fazer a prática do estudo com as referências cruzadas. Eu quero ensinar vocês a mergulhar e extrair do texto o melhor que vocês puderem. É realmente procurar ouro dentro do ouro. Tá? Então, assim, eu quero trazer isso. É uma coisa mais prática e quando a gente faz junto fica até mais fácil. Mas vamos lá, gente. Qual que é a ideia da nossa conversa hoje? Inspiração das Escrituras. Então, o que a gente tem que ter em mente? A palavra de Deus hoje, irmãos, a maioria dos nossos irmãos não lê Bíblia. Não lê Bíblia. Eles sabem o que eles escutam. Eu vejo pregação no YouTube, eu ouço podcast, eu ponho a Bíblia auditiva, mas não pega bendito do livro e lê. Então, tenha em mente que nós vivemos num tempo, irmãos, em que as pessoas querem aprender para ontem. Elas querem aprender, elas ouviram algo hoje, já queriam estar sabendo tudo para poder fazer alguma coisa com aquilo que aprenderam e muitas vezes não buscam nem saber se é verdade o que estão ouvindo. Então, é muito importante a gente conhecer a inspiração por trás das Escrituras, que é o tema de hoje. Então, qual que é o grande ponto aqui? Deus não apenas se revelou, ele preservou essa revelação por escrito. Tudo que eu aprendo fora da palavra de Deus é questionável. Tudo que eu aprendo fora da palavra de Deus é questionável. Mas está no livro da tradição oral do não sei o quê. Mas está... Olha, cuidado com assumir tradição oral, outras questões do judaísmo, por exemplo, e achar que isso aqui substitui a verdade. Toma muito cuidado com isso, porque é por causa dessas coisas que tem pessoas que negam até o Senhor. Aí você fala, mas como que alguém pode negar o Senhor? Simples, conhece todas as leis, acha que a natureza é a senhora de si e que o mundo faz as coisas e que Deus nem está participando mais. Aí ela acha que porque ela consegue, porque as coisas acontecem, ela não tem transformação, ela já está governando com Cristo e ela está longe de saber a verdade. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje em dia, irmãos, nós temos dois extremos que fazem alguns irmãos ficarem doentes na fé. O que é isso? É o excesso da teologia ou o excesso do judaísmo. Eles trocam a religião. É o 6 e o meia dúzia. E um falando que o outro é errado. O 6, não, eu sou meia dúzia. Não, eu sou 6. E fica os dois brigando lá. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque, irmãos, não estou falando aqui por causa de A, B ou C, não. Estou falando aqui por causa de muita gente. Tá? Você pode ver que quando alguém escuta alguma coisa, o espírito que está por trás é o mesmo. O que eles falam? Vocês estão querendo judaizar a igreja. Quantos de vocês já não ouviram isso? Está querendo judaizar a igreja. Por que eles falam essas coisas? Porque o espírito de religiosidade é o mesmo. O que entende e absorve a teologia é o mesmo espírito religioso que entende e absorve a
a questão do judaísmo. O judaísmo não é o absoluto. O absoluto é a palavra de Deus. Ponto. Vamos lá. O que é inspiração? Inspiração é a ação sobrenatural do Espírito Santo nos autores bíblicos para que escrevesse. Então, nós temos aqui 2 pontos. Exatamente o que Deus queria e sem erro na mensagem revelada. Aí você fala, Tony, mas cadê o apoio disso? Nós vamos ler aqui, 2 Timóteo 3, lá no verso 16, para a gente começar a conversar sobre as Escrituras. 2 Timóteo 3, no verso 16, a gente começa o nosso bate-papo, e aqui a gente vai desenrolar o Chará da Gábia. Eu vou ler para vocês aqui, ó. O texto fala assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, olha que coisa interessante. Hoje, se você for para algumas congregações, elas vão dizer para você que o Antigo Testamento não vale, só vale o Novo. Quem já ouviu isso? Eu também já ouvi. Ah, não, mas Jesus veio, eu estou na graça. Tudo bem. Então, eu vou fazer uma pergunta. O que é graça? Já que você está na graça, eu pergunto. E eu quero ouvir, assim, a Claudete, quero ouvir o Mateus, a Júlia e o Eric. O que é graça para vocês quando alguém diz que está na graça? Eu quero começar com a Júlia, que é o representante feminino no nosso time aqui. Júlia, o que é graça para você? Não, pergunta pra Claudete, ela acabou de chegar, já pergunta pra ela se ela tá bem também. E ela também é fêmea, ela pode representar. Júlia. Faz a boa. É verdade, a Claudete agora você parece verdade. responder, Eu não vi a Claudete aqui, a Claudete estava disfarçada com a foto dela aqui. Mas você é a mais nova, Júlia. Fala você, depois fala a Claudete. Primeiro as damas. Eu não sei. Mas é só falar que não sabe, pronto, não tem problema. Agora então, falou. tá. Sempre Me isso. senti exposta. Não, tranquilo. Claudete, você então. Mostra para a irmã assim que você também é uma representante feminina. Participa conosco. O que é graça, Claudete? Liga o microfone de preferência. Aí. Agora sim, agora sim. Agora sim. Não, é que meu celular tá desligando toda hora. Essa Júlia é uma benção, hein? Ela também passou a bola. Batata quente, né, Claudete? Queimou no seu colo. Acabei de chegar. A graça é o favor merecido do Senhor. Nós não merecemos nada, mas o Senhor nos alcançou através da graça dele. Oi! Não, tranquilo, estou esperando ver se você vai falar mais alguma coisa. Beleza, já comentou, está comentado. Não tem certo e errado, eu só quero ouvir. Beleza. Obrigado, Claudete. Fala aí, Eric. Eu também entendo como isso, um favor de algo que a gente não merece. Não é por algo que a gente faz, né? Eu também entendo dessa forma. Matheus? Bom, além do que já foi falado, né, do favor imerecido, desse propósito de resgate da humanidade, né, através do sacrifício, eu entendo que graça ela é algo supranatural, que é algo mais elevado do que aquilo que está no sobrenatural. Supranatural porque ela vem direto de Deus, assim, ela tem uma origem direta de Deus, então é somente através dele que se pode falar de graça, não dá para falar de graça. Mas o que é graça, assim, em poucas palavras? Pouquinhas palavras, sem muito esforço. O que é graça? Não, graça é isso mesmo, é esse favor imerecido de todo esse processo de queda. É o que todo mundo falou já. Legal. Então, olha só, gente. Aqui todo mundo falou, mas o que a Escritura diz que é graça? Sempre que eu fizer uma pergunta para vocês, e isso aqui vai ser, a gente vai pegar muita gente, quando aumentar a turma, eu vou fazer essas perguntas, falar, pessoal, o que vocês acham? Vocês vão falar a opinião de vocês, mas aquele que trouxer para mim a base bíblica do que diz, esse aqui, ela vai estar no degrau de cima, porque não é, a gente sempre dá opinião nas coisas. Então, lembrei.
Tony, eu lembrei. Então, diga. A palavra diz que é um dom de Deus. A graça é um dom de Deus. Graça ao nome de Deus. Já houve menção da palavra, já melhorou. Porque por mais que faça sentido o que está sendo dito, ainda é uma opinião. Toda opinião ela é questionável. O que está na escritura, ele só pode ser, eu não vou dizer nem combatido, mas ele só pode ser, como é que fala, analisado pelos óculos das escrituras. Então, um diz a opinião, outro diz a escritura. A tendência de alguém estar certo é o que diz a escritura. Agora, a escritura pode pegar e ser usada para contradizer a escritura. E aí nós temos um problema. Qual é o problema? A inspiração por trás da escritura, que é o que nós vamos conversar aqui. Você entendeu tanto que esse assunto é interessante. Seja bem-vindo, irmã Sueli. Bom? Glória a Deus. Então, vamos lá, ó. Seguinte. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, veja que a inspiração da escritura, ela tem 4 propósitos. Ensino, repreensão, correção e educação. Então, não é só informação. Então, Deus não quer que você fique sabendo. Deus quer que essa palavra trabalhe em você. Agora, eu vou ser bem simples na definição de graça. O Evangelho de João, no capítulo 1, lá no versículo 17, na verdade, lá no versículo 15 diz assim, ó, João testemunha a respeito dele e exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, olha que coisa interessante. O que é graça? Foi algo que chegou por meio do Cristo. Mas veio com o quê? Veio com a verdade. Agora faz sentido o favor imerecido, porque houve a menção da base bíblica. Porém, é além disso daí. Porque o que Jesus trouxe que era imerecido ao homem? A palavra graça, irmãos, é justiça. Por quê? O homem não merecia a salvação. O homem não merecia o resgate. Então, aqui eu quero até abrir um paralelo para você entender. Qual a diferença entre graça e misericórdia? Quem arrisca aí? Para a gente poder conversar. O mesmo assunto, graça e misericórdia. E aqui eu não vou colocar pressão em ninguém. Eu vou deixar vocês levantarem a mão e serem espontâneos. Se ninguém levantar a mão, aí eu vou escolher. Qual a diferença entre graça e misericórdia no que concerne ao Senhor? Poucas palavras, tá? Até onde eu aprendi graça e misericórdia, não existe uma diferença, porque se misericórdia faz o balanço da justiça, então de um lado temos justiça, do outro lado temos a misericórdia ou graça. E essa coisa do favor imerecido está lá em Gênesis 6, quando Deus achou graça, Noé achou graça aos olhos do Senhor, né? Então, por isso que ele separou Noé para começar tudo de novo. Mais alguém quer falar, além do Mateus? Qual a diferença entre graça e misericórdia dentro dos atributos de Deus? Diz, Claudete. Bom, como você acabou de falar que graça é justiça, a resposta está aí. E a misericórdia é a compaixão, né? Que o Senhor tem por nós. Eu Tá, acho que é. deixa eu ver se eu melhoro a pergunta, porque eu não consegui trazer vocês para o caminho que eu queria. Como opera a graça de Deus e como opera a misericórdia de Deus? Dentro desse contexto, dessa conversa de inspiração aqui. Estou melhorando a pergunta, porque eu acho que eu não consegui ser claro a primeira vez. Pode falar, Mateus.
Bom, então a graça, ela vem através da justiça, enquanto a misericórdia é a própria compaixão de Deus. De modo simples. Mas assim, como que isso funciona agora? Você definiu. Agora, como funciona? Como isso opera no ser humano? Como opera? É. A graça, então, é através de Jesus Cristo. Enquanto que a misericórdia, ela está, não digo independente de Cristo, porque se Cristo está, essa emanação de Deus, a misericórdia, ela funciona como alcance daquilo que o Senhor, que as pessoas conseguem através de Deus, né? Eu vou ajudar vocês. Vamos lá. Graça, entenda o seguinte, ó. Vou começar por misericórdia, que no Antigo Testamento, embora a gente ache, tipo, Noé achou graça diante de Deus, Davi achou graça diante de Deus, etc. Alguns acharam graça. Essa graça que a palavra traz lá atrás não é a mesma graça que o Cristo trouxe. Aquela graça no Antigo é uma espécie de favor, mas a graça no Novo, ela envolve uma justiça que traz favor. Ela é superior. Por quê? Porque ela muda a natureza da pessoa que recebe, não somente a inclinação de Deus sobre a pessoa. Vou repetir. A graça do Antigo é Deus se inclinando em fazer algo por alguém. A graça no Novo é Deus alterando a natureza dela para uma nova e trazendo o favor que essa nova natureza justa tem o direito de receber. Tá? Então, eu só fiz essa separação aqui para você entender que existe diferença entre momentos, porque o Cristo veio revelar algo que no Antigo não era possível. A lei foi dada por Moisés. Graça e verdade, dentro dessa lei, vieram por meio de Jesus Cristo. Estou colocando contexto. Diga, Júlia. E aí, onde que encaixa o batismo nessa nova graça do Novo Testamento? Eu vou falar daqui a pouquinho, mas eu vou responder a sua pergunta. Vai encaixar aqui. Então, qual que é o grande ponto? É que quando Deus traz, irmãos, misericórdia, é Ele dizendo para você o seguinte, ó, eu não vou te dar o que você merece. Misericórdia é Deus não te dar o que você merece. Graça é Deus te dar o que você não merece. Vou repetir. Misericórdia é Deus não te dar o que você merece. Ou seja, todos mereciam o inferno, o Senhor foi, pagou o boleto. Nós agora não vamos para o inferno se recebemos por bem a graça de Deus, que é o seu perdão. E o perdão veio porque houve justiça. Então, o Cristo naquela cruz, ele era justo, mas ele sofreu injustiça. Porém, ele foi voluntário para aquele lugar. Então, aquele ato dele trouxe para nós a chance de compartilharmos essa justiça. Então, Deus perdoou, mas perdoou com justiça. Ele não manteve impune o pecado, porque Deus é justo. Então, ele aceitou o amor do Cristo e ele estendeu a graça que o Cristo conquistou àquele que crê no Filho. Ponto. Só que agora, o que a gente entende? O homem só vai para o inferno se ele rejeitar o perdão. A misericórdia é Deus não lançar todo mundo no inferno. Ele dá a chance da pessoa escolher. E a graça é Deus pegar o que Cristo fez, te aplicar a justiça e te dar o direito a tudo que Cristo conquistou na cruz. Você e eu, irmãos, somos donos de tudo que Cristo conquistou se nele crermos e correspondermos à sua palavra. A Escritura vai dizer que nós estamos assentados, Efésios capítulo 2, verso 8, nós estamos assentados com Cristo Jesus nos lugares celestiais. Então, isso significa que à medida em que você amadurece, que você evolui, que você toma a Escritura por verdade e ela cumpre o caminho completo em você, que é quando ela muda a tua natureza, a tua mente, o teu coração e a tua conduta. Quando ela mexe em tudo, você vai sendo aperfeiçoado. E aquilo que está depositado no teu espírito vai ser manifesto para você. O que é isso? O Senhor vai te mostrando o que você tem acesso no reino espiritual para você trazer para a terra. Diga, Júlio. Minha pergunta é que, assim, você falou que ele se usa do Cristo para nos fornecer aquilo que Cristo conquistou na cruz. Beleza. E a misericórdia é que Deus não faz o que merecemos. Tá.
Mas aí, a partir do momento que a gente tem a natureza de Cristo, a gente também é julgado com base na natureza de Cristo. E aí, onde que entra a misericórdia de Deus nisso? Tipo, como que ele Ah, equilibra essas duas coisas? sim, porque aí agora o que que acontece? A palavra, aí tem o Salmo 89 que nós falamos. A Escritura vai dizer que o Senhor, ele perdoou os discípulos e os filhos de Deus. Aqui, eu vou ler para vocês aqui, é mais fácil. Eu vou mostrar aqui, o Salmo 89. No Salmo 89, irmãos, o texto diz assim, ó, em cima da pergunta da Júlia, tá? Salmo 89, ele fala assim, cadê aqui, ó? Verso 30. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, mas com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. O que é isso? Deus, ele não vai punir você com o inferno por causa dos teus erros. Mas ele, como um pai, ele vai disciplinar você e educar você por dentro. Deus vai adestrar a tua emoção. Ele vai trazer para você parâmetros balizadores de correções internas, porque Deus é pai do seu espírito, ele não é pai da tua carne. Então, ele não vai ensinar você como se comportar, ele vai tornar você o que você é, e você automaticamente vai responder o que você é. Você não vai ser alterado na sua essência. Então, Deus trabalha com disciplina. Como que Deus exerce misericórdia? Te disciplinando e não tirando de você o que Cristo conquistou para a tua vida. O que você pode com seus erros é atrasar isso. Se você errar, se você insistir no erro, se você se mantiver rebelde, você atrasa o que Deus tem, mas você não perde o acesso àquilo para sempre. Não sei se eu respondi. Se ficou alguma dúvida, pergunta de novo, Júlio, que daí eu te esclareço. Peraí, deixa eu aproximar o celular. É que assim, eu vejo as pessoas, por exemplo, que são convertidas, falando assim, Deus vê o coração, não vê as obras, então não importa o que eu faço. Então, de duas uma, ou essa pessoa não é convertida, ou ela é convertida, e aí não tem isso, porque se o senhor vai cobrar, não faz sentido, entendeu? Até como que a gente define? Pelos frutos. Aí os frutos, se a pessoa não tem, é porque ela está em maturidade, como é que a gente vai saber isso? Tô falando baseado no que eu vejo, né? Porque Sim, é legítimo, a pergunta é legítima, sim. E essa proposta desse nível de aula é trazer mesmo essa clareza, porque isso aqui é fundamento, isso aqui tem que saber. Porque senão, irmãos, a gente vira fariseu religioso, aí a gente vai sempre usar a palavra para sentenciar os outros. E a palavra que está aqui para nós é para resgate, não é para acusação. O mundo já está condenado. O mundo não precisa de ajuda nem do meu dedo acusador para poder condenar um ou outro. Só que qual que é o ponto? Dentro dessa conversa da Júlia, que eles falam, Deus olha o coração. É justamente porque Deus olha o coração que ele teve que matar o filho. Porque ele sabe da hipocrisia de um coração que mostra uma coisa e a outra. Então, como que ele deixou para nós a percepção? Pelos seus frutos o conhecereis. Mateus capítulo 7. Então, a questão, 89 verso 30. A questão é que se a pessoa que se diz convertida, irmã em Cristo, congrega lá, está lá 500 anos lá no lugar, e ela não tem nenhuma evidência de amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, se ela não mostra nada disso e ela não evolui neste caminho, é um ótimo sinal de que ela não se converteu. Mas ela batizou. Então tá bom, então deixa eu te falar uma coisa. Se ela batizou, ela deu um mergulho na carne, mas isso não fez nada com ela. Porque o batismo, ele não faz nada com as pessoas. Ele, na verdade, é um sinal externo de uma verdade que aconteceu dentro. Quando você vai ver, a Escritura fala sobre ser batizado em Cristo. Quando que você é batizado em Cristo? Quando você nasce de novo. Você nasceu de novo, o ideal é que a pessoa seja observada e veja-se a mudança dela. Se ela mudou, aí ela está apta ao batismo. Não tem nada a ver com fazer curso de batismo. Não tem nada a ver com você ficar lá 6 meses entendendo o hebraico da palavra batismo, se é certo aspersão, imersão, submersão. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Ou a pessoa nasceu de novo, houve uma mudança interna, e ela começou a mudar de conduta, porque se é verdade dentro, vai ter mudança fora. É verdade? Então agora sim, ela está apta para batizar, porque o batismo em si, ele é um sinal, ele não é uma garantia.
Tá? Você fala, mas tudo bem. Jesus falou assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Só que o que é interessante? O próximo verso diz assim, ó, o que não crê será condenado. Ele não diz sobre o batismo no segundo. Aqui, ó, Mateus, vamos ler aqui o verso aqui, ó, Marcos 16, verso 15, quando você vai ler lá. Deixa eu só tirar uma dúvida. Então, Isso. isso que você está recitando é aquela parábola que o senhor falou do trabalhador que chegou mais tarde e ainda assim recebeu a mesma coisa, né? E aí, quem estava trabalhando recebeu o mesmo de quem chegou mais tarde, mas quem estava trabalhando desde mais cedo recebeu os benefícios de Deus por ser fiel a ele. É basicamente isso que estamos falando, entre relação de um filho, de não ser condenado, mas de receber a bênção de Deus, se seguir as leis. É isso. Você pode Essa é a aplicar parábola. por esse caminho, pode aplicar por esse caminho. Tá. E Tá? aí, Tem assim, mais, mas pode. a gente pode usar esse parâmetro para poder falar se alguém pode subir no altar ou não é justo? Parâmetro dos Então, frutos e afins. aí assim, eu vou concluir essa resposta e eu vou caminhar para essa segunda pergunta sua, tá? Aí o ponto aqui é o seguinte, ó, Marcos capítulo 16, verso 15, o texto diz assim, ó, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, olha que coisa interessante. O que define salvação e o que define condenação é o crer, não é o batismo. Por isso que eu falo, batismo não é garantia nenhuma de salvação, nem evidência garantida de conversão. O ideal mesmo é que a pessoa, você pregou a palavra, ela nasceu de novo, ela seja acompanhada para ver se dá fruto. Porque senão ela estava só emocionada ali na hora do culto, arrepiou, chorou, aceitou Jesus, mas não mudou de vida. E tá cheio de gente assim, tá cheio, viu? Mas por quê? Porque muitos dos nossos irmãos não pregam a palavra revelada. A verdade. Porque o que transforma, irmãos, a vida dos outros é o que transformou a tua. Se o Cristo não habita lá, como é que ele vai habitar em outro? Mas a palavra de Deus ela é soberana. Mas por que eu vou ficar jogando semente para cima para ver se cai em algum lugar se eu posso semear a semente certa e poder ver aquilo acontecer? Porque, claro, tem semente e tem terreno. Também não adianta você pegar a semente certa e o terreno errado, porque tem vários tipos de terreno. Mas não é o assunto de hoje. Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a inspiração da Escritura ela é muito importante, porque uma vez que você nasce de novo, essa mesma Escritura tem que continuar te guiando. Como alguém pode querer que você evolua? Porque, olha só, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Para quê? Para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Então, como pode, irmãos, uma pessoa querer corrigir a outra sem a base nas Escrituras e achar que assim ela está corrigindo o espírito da outra? Porque, entenda, Deus, ele não está olhando somente para a tua naturalidade. Ele está trabalhando com o teu espírito, educando, e com a tua alma alinhando. Deus quer alinhar a tua alma com o teu espírito. O que é o espírito na prática, em termos comuns de compreensão? É a habitação da palavra de Deus. A palavra, irmãos, quando ela vem no espírito, ela é puramente racional. Então, entenda, quando você recebeu uma palavra e ela entrou na tua mente, você vai ver que automaticamente vai chegar um choque de realidade da oposição. O que é isso? Mas não é bem assim, porque a outra palavra diz isso aqui, vai vir aquele monte de contra-argumento, vai vir um monte de desentendimento, ou, se não tem contra-argumento, o coração fecha. Por quê? Porque essa palavra não é para ser recebida assim, ela é para ser recebida no espírito. O que é isso? Ela é somente informação, ela é literal e como é que fala? Informativa. Essa palavra, ela não toca a tua alma num primeiro momento, porque ela vai para o teu espírito. Então, o espírito, irmãos, é o centro da razão de Deus, para você entender de modo simples. Então, nunca um sentimento pode definir uma palavra, mas uma palavra pode definir um sentimento. Tem mais uma dúvida. Assim, licença. Você falou que a gente conversou, falando a respeito da parte da profecia, que mesmo que a pessoa não creia, não aconteça, tudo mais, é importante você verbalizar para o espírito da pessoa isso ficar registrado. Como que eu vou saber até que ponto que aquele terreno é fértil ou não, para eu poder verbalizar a palavra rema? Porque pode ser que não caia no sentido de emocional legal, mas vai ficar registrado no espírito. E aí, em algum momento, isso vai germinar. Então, eu tenho que pregar o evangelho a toda criatura pensando nisso, mas até que ponto eu prego, até que ponto eu paro, baseado nessa lei que você falou do terreno. A gente nunca vai saber com clareza, a não ser que você se relacione.
Você precisa se relacionar para você ter uma noção. Porque não tem como você chegar e saber sempre por antecipação. Quando a palavra fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, a gente acha que é para pregar para papagaio, para o cachorro, para a tartaruga, para a árvore. E, na verdade, todo aquele que não nasceu de novo, ele é criatura de Deus, ele não é filho. Quando você olha João, capítulo 1, no verso 12, a palavra fala, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, até a pessoa se converter, ela é criatura. Então, não é para você pregar para o seu cachorro, ó, cão, se arrepende, né? Para de, né, fazer cocô ali na sala, seu pecador. Não é assim, tô brincando aqui, claro, né? Mas entenda que a ideia é de você trazer para as pessoas que são criaturas, porque tá cheio de criatura pregando o evangelho. Então, não existe, irmãos, não é todo mundo filho de Deus, Jesus nunca disse isso. Agora, ele veio anunciar o Pai, e o Pai, a palavra fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, quem é ovelha de Deus, ouve a palavra de Cristo. Quem não ouve a palavra de Cristo, irmãos, não é ovelha. Não é filho. Não tem como. Não tem como. Aí você fala, Tony, mas como é que eu vou saber disso? Você nunca vai saber de início. Você pode saber sobre você. Os demais, você vai ver pelo fruto. Os demais é somente pelo fruto. E mesmo assim, o julgamento não nos compete. Porque o que nos foi dado, irmãos, não foi dado a eles. Então, às vezes, a gente quer cobrar dos outros o nosso nível de revelação, e a gente não pode. Por isso que a palavra de Deus, quando ela é inspirada para a tua vida, ela vai fazer o que contigo? Ela vai te educar, né, diz aqui o texto, ela vai te repreender, ela vai te corrigir e educar na justiça. Então, o que é isso na prática? É Deus alinhar teu interior com o que Deus quer para a tua vida e com o nível dos outros. Por exemplo, se uma pessoa sabe menos do que você não vai chegar e colocar ela num conjunto de regras e falar, se vira, bicho. Não quero saber, não. Aprendi assim, é assim, acabou que você vai chegar a exercer o terror na pessoa. Assim como se você está lidando com alguém que é mais velho que você, que sabe mais que você, a palavra também se aplica em honra. Se você não sabe, irmãos, isso aqui, eu vou falar, é um princípio espiritual para proteção, tá? Você acata como você quiser, mas entenda, se você chegar corrigindo uma liderança tua, do jeito que você corrige as pessoas que estão à tua volta, o próprio Deus pode se opor a você, viu? Toma muito cuidado. Porque se o Senhor colocou uma pessoa lá, e às vezes a gente critica a liderança, por qualquer que seja, viu? Não estou falando de ABC, não. Às vezes a gente pega um líder eclesiástico, está numa igreja ABC, o cara tem 600 anos lá, o cara não sabe nada. Se você chegar lá, eu, por exemplo, tenho um pouco de instrução, eu não posso chegar e falar com uma pessoa que é bem mais velha do que eu, como se eu estivesse falando com uma pessoa mais nova. A Escritura reprova isso completamente, porque senão a palavra não me permeou o suficiente para eu saber que eu tenho que lidar de uma forma com o ancião, para eu saber que eu tenho que lidar de uma forma com quem é casado, com quem é solteiro. A palavra dá parâmetros, mas a maioria não sabe. Eu não posso cobrar isso das pessoas que não sabem, mas Deus pode cobrar de mim porque Ele sabe que eu sei. Então, nós temos algumas coisas que a inspiração, porque na prática, o que é inspiração? É o espírito por trás da letra. Você vai ver que nós vamos conversar daqui a pouco aqui sobre, eu não creio que toda a Bíblia é para agora, não. Então tá bom. Então você amputa Jesus, pega só a parte direita dele, que é o Novo, o Antigo Testamento, que é a esquerda dele, você não pega. Né? Imagina que a Bíblia aberta aqui, aí a esquerda, que é o Antigo Testamento, não vale, eu vou cortar Jesus. Ou então você quer só o pé direito, a orelha esquerda, né? É que nem feijoada, né? Aqui é só o braço esquerdo, enfim, não tem como. Ou é tudo ou não é nada. Porque se o meu pastor nada me faltará, vale. Mas na hora de dar dízimo e oferta, não quer trazer. Shabat não existe. Mas na hora da bênção nos lugares celestiais, todo mundo quer. Mas sem guardar Shabat, como é que acessa? Então, há um monte de contradição aqui, que eu quero trazer para vocês, que isso vem tudo da inspiração. Então, ou a Escritura, ela é tudo para mim, ou ela não é. Beleza? Podemos seguir? Então tá. Então vamos seguir aqui, ó. Outra coisa. Qualquer momento, levanta a mão aí, gente, que aí vocês perguntam aí. Bora para o próximo slide aqui, ó. A Claudete levantou a mão, Tony. Levantou, Claudete? Perdão. Diz aí. Não? Então vamos lá, vamos seguir aqui, ó. Diferença entre revelação e inspiração. Então, revelação. Deus mostra a verdade. Inspiração. Deus garante que essa verdade seja registrada corretamente. Irmão, isso aqui é muito importante, viu?
Revelação, Deus mostra a verdade. E não é Deus revelar assim para você, você está na dúvida, Deus, o que é verdade e o que não é? Ah, isso aqui é verdade. Não é isso que eu estou falando de escritura, tá? Nós estamos falando ainda do que está escrito na palavra, e aí, tendo em mente que a base da conversa é palavra, não é vida, não é resposta de oração, não é nada, é só Bíblia. Então, a base aqui da nossa conversa sobre inspiração e revelação é Bíblia. Então, o que é a revelação? É a verdade está aqui, ó. Tá? Essa é a verdade. Agora, aqui, ó, inspiração é Deus garante que essa verdade seja registrada corretamente. Então, qual que é o grande ponto? Se você não detecta o espírito por trás da palavra, alguém pode pegar a palavra e manipular você. Alguém pode usar a palavra para desacreditar você, ainda que você também esteja com a palavra. Eu já vou te abrir, Claudete, para você falar. Aí, então, o que a gente tem que entender? Ó? A revelação é o lado vertical, é Deus falando com o homem. A inspiração, ela tem relação com o homem trazendo para a humanidade. Aí você fala, mas cruza tudo isso. Simples. O homem não tem como trazer o que Deus diz a ele se não for pelo Espírito e pela justiça. Se a palavra não executar nele uma mudança de natureza, esse homem não comunica Deus para a humanidade. Esse homem vai trazer qualquer coisa, menos o Deus bíblico. Ainda que use informações bíblicas. Vocês conseguem compreender o que eu estou falando, irmãos? Tá? Então, Claudete, pode falar. Eu só quero que você repita a inspiração, Deus garante que essa Tá, verdade... Aqui, ó. Deus garante que essa verdade seja registrada corretamente. Então, isso aqui, a aplicação no cânon bíblico, né, que é o livro da Bíblia. Isso aqui é o cânon, tá? Quando você vê ou ouvir a palavra cânon, você está falando da Bíblia como um todo. Cânon das Escrituras é a Bíblia toda. Então, qual que é o grande ponto? Aqui, essa Bíblia, ela foi selecionada por alguns homens. Então, tipo, os livros que estão aqui são os livros que alguns homens acreditam que são a palavra de Deus. Só que, irmãos, tem coisas que estão mencionadas aqui que não foram inseridas completamente aqui. Por exemplo, dentro desse livro aqui, quantos livros contém a Bíblia? Quem sabe? 66. 66. 66. Tá certo, Claudete? Tá, 66. 36. Agora, legal. Qual que é o grande ponto? Você sabia que, por exemplo, no livro dos Reis, há menção de um livro chamado Livro dos Justos? Quando há menção do Livro dos Reis, aí tem passagens que falam assim, ó, porventura não está escrito isso também no Livro dos Justos? O livro de Josué também tem menção, se não me engano, do Livro dos Justos. No final, em Judas, há menção de um trecho do livro de Enoque que não está inserido aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Aqui está tudo que você pode confiar da verdade, mas não está toda a verdade. Há verdades que o homem não colocou no cânon. Eu não quero que você se apegue a isso com o título, nossa, meu Deus, vou ter que livro, onde que está? Fica tranquila quanto a isso. A minha ideia é dizer para você que aqui o homem compilou algo, mas não está tudo que Deus quis que o homem soubesse aqui. Tá? Pode falar, Claudete. Eu entendo que a inspiração, ela vem por meio do Espírito Santo, né? Sim. Porque às vezes o Senhor nos entrega algo que às vezes ele não entregou para mais ninguém. Então, é a inspiração que vem por meio do Espírito, né? Quando a gente... Mas nesse caso, eu não estou trazendo ainda para o lado pessoal. Eu estou trazendo só para o lado da Escritura. Mas sim, tá, é verdade que você está falando, está tudo dentro, só que esse é um assunto para daqui a pouquinho. Por enquanto é só da palavra. Então, o que eu quero trazer é o seguinte, quando a palavra não tem a inspiração divina falando com você, ela pode, o espírito contrário, que também usa a palavra, vai usar você para destruir a palavra de alguém. Então, exemplo, aqui eu vou te dar um exemplo para você entender. Em Mateus capítulo 4, quem lembra o que aconteceu? Mateus capítulo 4 foi a tentação de Jesus. Lembra disso? A palavra fala em 3,17, ó, este é meu filho amado em quem me comprar. Jesus foi batizado. Só que no verso 4, capítulo 4, diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então veja que logo após o batismo,
a pessoa é automaticamente levada para um tempo de prova. Isso, irmãos, isso aqui vocês têm que ter clareza que é o seguinte, o que Jesus viveu é exatamente o caminho espiritual que você e eu viveremos em todas as nossas jornadas, e todas as pessoas que vierem a nascer de novo vão viver também. Então, você recebeu o batismo, na hora, você pode ter certeza que o capiroto vai colar em você e vai começar a te tentar. E entenda, ali Jesus deu um mergulho, que ele foi batizado por João Batista, mas o batismo mesmo, que é feito menção e que acontece essa tentação, é aquele de quando você nasce de novo, genuinamente por dentro, quando realmente o Senhor te toca. Oi, Júlia. Eu tenho a pergunta de antes, mas eu tô com medo de perguntar. Eu vou fazer essa pergunta agora. O batismo de línguas só pode acontecer depois do batismo que acontece fisicamente, no sentido de assim, a pessoa precisa ser convertida para ter o batismo de línguas daquelas 4 opções que você passou. Todas as 4. Eu não posso ter aquela que é só para os incrédulos, para quem não é batizado espiritualmente, no sentido de convertido. Da parte de Deus, não. Porque Tipo, o dom de existe interpretar línguas. Sim. Tem que ser Nenhum convertido. dom de línguas pode ser acessado pelo homem fora do novo nascimento. Nenhum dom, tá? Nenhum dom. Agora, você vai ver línguas de conjuros, que são capiróticas aí, que é Satanás lançando feitiço, o povo nem sabe. Porque tem línguas assim. E como que eu sei isso aí, meu filho? Porque na igreja eu Existe fico o tempo todo. Aí, às Existe vezes, um falo. dom chamado discernimento de espíritos que a gente deve buscar o Senhor. Ah, tá. Tá? Então, é dom, se você percebe por dom. Então, não é Mas uma eu não coisa tô tão julgando. simples. Não, Eu se também é não tô dentro do julgando. discernimento de espírito, não. Mas aí é um assunto mais profundo. Eu teria que entrar em outras coisas, aí vai bagunçar a mente de vocês. Mas a gente Tá, vai conversar sobre isso ainda. Tá? Mas, tá. A- Desculpa. A outra pergunta que eu ia fazer era assim: você falou da parte dos líderes, de respeitar e tudo mais, só que, por exemplo, os fariseus eram líderes religiosos e Cristo os afrontava o tempo todo. Então, como é que eu vou saber até que ponto, entendeu? Tipo, que ponto que eu sim, tô. sim, é uma boa pergunta. Porque o ponto é que a gente compara a ação de Cristo desconectando a natureza dele. Então, quando você pega a natureza santa e pura dele, ele era a própria verdade. Ele não falava do que ele sabia. Ali estava o verbo encarnado. Aquele cara lá era a Torá em movimento. Tipo, era o próprio mandamento de Deus falando dentro do homem. Então, aqueles homens que falavam contra ele, eles não sabiam quem ele era. Então, o que Jesus chegava a falar para eles aqui, assim, ó, ainda dentro da sua pergunta? João capítulo 5, olha que forte que é isso aqui que Jesus fala, ó. João capítulo 5, para mim, esse aqui é um dos versículos que eu mais gosto de trazer à memória quando eu posso, né, para ensinar. Lá no versículo 39, João 5, 39. Jesus falando com os fariseus, essa turminha aí. Examinais as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens, se entretanto que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crerias as minhas palavras? Nossa, isso aqui para mim é violento, Jesus falando. Porque o fato os caras falam, ensinam, batem, mas Jesus fala para eles aqui, ó, vocês não têm o amor de Deus. Como é que vocês vêm falar comigo se vocês não têm amor de Deus? Vocês aceitam a glória que vem dos homens. O que é isso? A glória, irmãos, é opinião, tá? A palavra grega doxa, quando é glória, ela é opinião. Ser da mesma opinião que, concordar com, é a mesma ideia. Então, o que Jesus está falando? Ó, vocês só ficam entre vocês porque vocês só aprovam a opinião de vocês, mas ninguém quer saber a opinião de Deus. Então, quando você for ler glória, a maioria das vezes a palavra é doxa. Quando é doxa, você troca pela opinião. Entendeu? Aí você vai entender que Deus está dando a opinião dele ali sobre algo. E a opinião de Deus não é algo facultativo, é algo absoluto. Não é como a nossa, que relativiza as coisas. Então Jesus fala, como é que se vocês não creem em Moisés, como é que vocês vão crer nas minhas palavras?
Então, o que Jesus está falando? Eles erram no espírito, porque eles não conseguiram discernir que o espírito por trás da palavra, a graça e a verdade dentro da lei estava diante deles. Eles não viam isso. Então, entenda, toda vez que o Cristo, eu já falei isso, eu torno a falar, toda vez que uma pessoa porta o Cristo e ela traz algo que os demais não entendem, essa unção dentro dela, que é o Cristo, ela ameaça os ambientes. Então, sempre vai levantar alguém para falar contra, para criticar, para falar mal, tem que levantar, porque essa unção ela é agressiva, e ela vai expor sempre aonde que está o principal nó do ambiente. O que é nó? É o impeditivo. Então, sempre manifesta onde está, por exemplo, o chefão, vou colocar entre aspas. Onde é que está o maior bloqueio espiritual do lugar? Quando Cristo fala, vai levantar alguém falando contra. Está ali. Então, ali você vai detectar o espírito por trás, onde é que está a resistência central. Aí, o que você vai entender? Por exemplo, quando você... Aqui já é algo mais profundo, né? É que minha mente, vamos dizer, a Júlia abre um monte de caixinha, né? Mas eu vou abrir mais um pouquinho para vocês aqui. Aqui, irmãos, quando você entra na arte da guerra, que você vai entender, é muito fácil, não existe, e não, eu falo aqui, até comigo, eu me pego fazendo coisa e falo, meu Deus, eu nem pensei para falar de tão profundo que isso está em mim. Então tem coisas que a gente fala, irmãos, e a gente não sabe o que está por dentro, nem o que está por trás. Está lá no DNA da gente. A única coisa que muda o DNA da gente é a palavra rema. Quando Deus revela para nós. Porque ainda que vocês sejam expostos a esse nível de palavra, comigo, por exemplo, isso tem um limite, se Deus não revelar dentro de vocês o que Deus revelou para mim. Mas Deus só pode fazer isso se eu tiver essa semente de rema para dar para vocês, porque senão também fica mais difícil ainda. Então a ideia é que a gente compreenda que o Senhor, ele trabalha por etapas. Então, sempre que a luz vem do Cristo, ela vai realçar onde é que está a inimizade principal. E a gente não confronta determinados espíritos se Deus não mandar. Mas você sabe que ali você não vai conseguir nada. Ou você vai para onde Deus te manda, ou você retrocede, porque nem toda guerra é para você lutar. Tem guerra que não é tua. Mas aí é assunto para outra conversa. Então entenda, por que a inspiração é necessária? Se Deus apenas falasse no passado, olha só, a mensagem se perderia, seria distorcida e viraria a tradição humana. Então o que Deus fez? Deus fixou a sua palavra por escrito. Mas você fala, mas o que tem a ver com o que a gente está conversando? Tudo. Porque as pessoas estão negligenciando a palavra porque foi dito antes de Cristo. Como se ela não fosse mais inspirada por Deus no Antigo Testamento. Ou como se só valesse partes. Então, tem total relação, porque a Bíblia ela não é só um livro histórico. Ela é um livro espiritual. E ela ainda é algo mais. Ela é, literalmente, um livro de segredos espirituais. Se você entende a Bíblia, você entende a lei dos céus e da terra. Você entende como Deus criou e constituiu o universo. Como que Deus faz as coisas dele por meio dos seus mandamentos. Uma vez que você compreende isso, você sabe que uma determinada ação, independente do teu sentimento, do teu pensamento, da tua vontade, do teu achismo, da opinião alheia, se você pega a palavra certa e você pratica, porque você sabe, você simplesmente sabe, aquilo é o suficiente para Deus mudar o universo inteiro. As nossas ações, elas não movem somente a nossa vida, elas movem todo o cosmos. É muito amplo, é muito profundo o que acontece por meio da nossa obediência. Por isso que o diabo concorre tanto com a nossa vontade. Eu não concordo, eu não sinto, eu não gosto. A gente quer estar certo, a gente não quer ser perseverante, ser humilde e se posicionar de acordo com a palavra. Tá? Não estou falando entre nós, tá? Estou falando com Deus. A gente tem o coração duro em algumas coisas. Então Deus fala, a gente fica resistindo, a gente fica perguntando por quê, a gente fica fazendo as coisas. Aí, por exemplo, né? Deus fala assim, haja luzeiros no firmamento, eu quero que as árvores produzam sementes. Aí as árvores, sim senhor, e acontece tudo igual. Aí Deus fala para o homem, vai, se arrepende. Ele porque foi o fulano que mentiu. Né, mas por que eu que tenho que fazer? Porque eu fui o fulano. O homem vai debater com Deus, irmão. Então, é para você ver o tanto que é diferente. E a misericórdia de Deus, ele fala, vai lá, fala com esse cabeça de bagre, vê se ele acorda para a vida. Aí Deus vai te disciplina, te corrige, tira as coisas, porque ele é teu pai. Deus é pai dos espíritos, mas Deus não corrige todo mundo. Deus corrige os filhos. Então, quando Deus tira algo de nós, irmãos, quando ele parece que a vida não anda, não vai, o Senhor está de olho. E mesmo isso, ele tem um tempo para acontecer. Deus não permite você ficar para sempre num problema só. Então, chega uma hora que ele vem e intervém.
Só que, quanto mais rápido você percebe, mais rápido você busca, mais rápido você se posiciona, melhor fica para você sair, mais rápido você rompe. Vamos ler Isaías 40, verso 8. Isaías 40, verso 8. O texto diz assim. Eu vou ler o 6 para dar sentido, tá? Isaías 40, verso 6. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem-se as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Então, olha só, uma vez que Deus fixou por escrito a sua palavra, ele impregnou ela e trouxe para essa dimensão. E aqui eu quero contar um segredo para vocês. Como assim Deus trouxe para essa dimensão? A palavra de Deus, ela é eterna e absoluta. Alguém tem dúvida disso? Ou não? Todo mundo concorda que ela é eterna e absoluta? Beleza? Tá, só que entenda. Quem aqui sabia que existem pelo menos 10 céus? Levanta sua mão aí, deixa eu ver. Eric sabia também? Tá, só a Júlia, que ninguém contou para a Júlia, eu vou contar para a Júlia. Júlia, existem pelo menos 10 céus, porque largaram você sem saber. Tá bom, você tá sabendo também, irmão. Não fica rejeitada, não. Então, eu tô quebrando o gelo aqui, né, irmão? Se ninguém conta para ela, como é que vocês não falam um negócio desse para ela, irmão? Brincadeira, ó. Vamos seguir aqui, ó. Por quê? Da onde tirou isso? A Escritura, ela traz para nós 3 céus. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele foi ao 3º céu e ele viu coisas inefáveis que não é digno um homem pronunciar. Mas quando você vai estudar esses livros que é feito menção na Escritura, que são livros tratados como apócrifos, o que são livros apócrifos? São livros que foram desqualificados por um grupo de pessoas como inspirados pela palavra de Deus. Então, sempre que você ouvir falar de livros apócrifos, são aqueles que os homens decidiram que não trazem a palavra de Deus. Mas são os homens que decidiram isso. Então, isso não invalida a verdade dos fatos. Se a Escritura faz menção do livro de Enoque, faz menção do livro dos justos, você pode ter certeza que vale a pena você dar uma investigada nisso aí. Tá? Então, onde eu quero chegar? É que quando você começa a compreender essas coisas, a palavra fala de 10 céus. Deus, ele começou no último céu, e quando havia harmonia no cosmos, a palavra permeava as dimensões. É como se ela descesse e permeasse as dimensões. Só que com o pecado, irmãos, essa palavra se recolheu. Ela se recolheu e subiu lá para os céus acima. Então, até alguém atingir mérito, isso aqui é cultura hebraica, tá? Cultura judaica, estou falando para vocês. Até alguém atingir mérito e trazer isso para baixo, você fala, como assim atingir mérito? A pessoa vai se relacionando, vai orando, vai buscando o Senhor. Pega Abraão, por exemplo. Abraão não tinha Bíblia. Mas a Escritura diz que ele é o pai da fé. Como é que aquele cara podia ter fé se a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo? Você vai olhar assim, como é que aquele cara tinha fé? Aquele cara, ele não tinha referencial. Quem veio antes dele? Só Noé. Então, tipo assim, Noé não deixou uma Bíblia escrita para ele, ó, Abraão, é o seguinte, Deus faz assim, ó. Não teve isso. Então, você vê que a forma como Abraão se portou é um posicionamento literalmente diferente de todos, tanto que Abraão é conhecido como pai da fé. É o primeiro dos patriarcas. Então, o que eu quero chegar? Veio Abraão, aí a palavra desceu um pouco mais, Isaac, a palavra desceu um pouco mais, Jacó, desceu um pouco mais, José, a palavra desceu um pouco mais, mas ela só foi atingir mesmo a condição de rompimento dos céus para a terra com Moisés. Quando Moisés tem aquele nível de mérito, isso aqui é cultura hebraica, tá, irmãos? Estou resumindo para vocês aqui, porque isso aqui é muita coisa. Quando Moisés atinge um nível de chamamento por Deus, Deus chama ele, aí Deus treina ele, prepara ele, faz as coisas, aí Moisés recebe as leis de Deus. Aí, quando elas vêm nas tábuas, essas palavras, elas ganham o direito de julgar a terra. Porque elas chegaram nessa dimensão. Deus conseguiu enviar isso ao homem. Então, para que Deus traga as coisas, nós, como seus filhos, devemos trazer isso para a terra. E isso é por relacionamento com Deus. Hoje nós temos a palavra inteira escrita aqui, nós temos o Espírito Santo, nós temos condição de nos relacionar com ele. O que a gente tem são vários intempéries, né? Várias coisas que acontecem para impedir a gente. Mas a gente precisa se empenhar e buscar. Porque o diabo vai fazer o que ele puder para a gente não buscar. Porque uma vez que você rompe a barreira, irmãos, aí você começa a trazer os segredos dos céus para a terra, mas os segredos da justiça. O que é isso? São as palavras reveladas que Deus quis trazer na tua geração e que só você pode acessar. Tem coisas que eu nunca vou trazer para vocês, porque é responsabilidade da Claudete.
Tem coisa que é responsabilidade do Eric, da Sueli, da Júlia, do Matheus. Tem coisas que são vocês. E não adianta. Por mais que Deus me mostre as coisas, se vocês não encontrarem no Senhor e trouxerem, o mundo não vai receber. Porque está depositado no espírito de vocês. Então, cada um de nós tem uma responsabilidade. E por isso é importante a inspiração, porque se a gente não tiver clareza de inspiração, a gente acha que Deus só quer me dar regra. De que Deus não me ama. E o Senhor nos ama e ama muito, irmãos. Ama muito, tá? Você é filho de Deus. Então, isso é mais importante do que os seus atos. Então, olha só, para a gente caminhar para o fim aqui e ir para a parte prática, que eu quero trabalhar com vocês. Então, existem aqui, ó, teorias de inspiração, né, que são um resumo simples. Inspiração natural, rejeitada. O que é isso? Ah, foi o homem que escreveu, isso é coisa do homem. Não tem sentido nenhum 66 livros serem escritos por homens diferentes e terem uma certa linearidade e contexto histórico de muita coisa. Não tem sentido, porque se você for pegar mesmo o panorama histórico geral, você vai ver que homens em vários lugares diferentes e distantes um do outro, que não se relacionaram, escreveram mais ou menos coisas parecidas e a essência das ideias se cruzam. Tá? Então, isso aqui é impossível ser escrito naturalmente. Então, essa inspiração natural, ela é rejeitada. Inspiração parcial, o que é isso? Parte da palavra é palavra de Deus, parte da palavra é só livro histórico. Também isso não é verdade. A Bíblia toda, como nós lemos em 2 Timóteo 3,16, é inspirada por Deus. Outro ponto, inspiração verbal e plenária, ou seja, essa é a posição absoluta. A palavra é plenamente o que Deus disse. Então, o que Deus disse está contido ali. E o que a gente tem que ter em mente? É que Deus inspirou toda a Escritura e ele permitiu se usar da personalidade, cultura e estilo dos autores. Ah, mas quem garante que não tem dedo do homem aí? Claro que tem dedo do homem, irmãos. Claro que tem. Deus usou homens, é claro que tem coisa de homem aí. E eu gosto de usar o exemplo de Paulo e de Elias. Elias diz, né? Segundo a minha palavra não vai chover. Quem disse foi Elias, não foi Deus, pô. Né? Aí Paulo fala, 1 Coríntios 7, ó, digo eu, não o Senhor. Não foi Deus que disse, foi Paulo. Então tem palavra de homem, mas Deus reconheceu como inspirado. Então significa que à medida em que você desenvolve o teu relacionamento espiritual com Deus e ele te transforma, o Senhor diz por meio de você o sim dele e o não dele. Se você está alinhado com Deus, você tem um nível de justiça, de virtude, você está crescendo de santidade e pureza, o seu sim é o sim de Deus, o seu não é o não de Deus. Então, há como chegar nesses níveis. Vocês compreendem o que eu estou falando, irmãos? Você ficou triste, Júlia? Você está com sono? Tô com bastante dor de cabeça, mas tá tranquilo. Pode tocar, tá indo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos repreender toda dor de cabeça. Se alguém mais está sentindo dor no cabeça, dor no corpo, seja repreendido toda seta, toda perturbação de espírito. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que espada de 2 gumes, penetra fundo, a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Que essa espada agora passe na mente, entre a alma e o espírito da Júlia, e separe o que é dela daquilo que não é, e seja dissipada toda a ação das trevas que tenta perturbar ou impedir tua filha de receber, em nome de Jesus. Amém e amém. Joia? Seguindo aqui, gente. Ó, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, é o último verso que nós vamos ler agora. E vamos para a parte prática do que eu falei. 2 Pedro, logo depois de 1 Pedro, aí você vai achar, segunda carta de Pedro, estava aqui hoje, cadê ele? Eu li. Aqui. O texto diz assim, ó, eu vou ler o 20 também. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a própria Escritura diz a composição da Escritura, a composição da Bíblia. Então, irmãos, aqui é engraçado porque pessoas que negam as Escrituras que nem horóscopo. Eu até deixei essa observaçãozinha aqui. Mas como é que pode, né, o planeta falar e Deus não pode falar por meio do homem?
Então, deixando isso aqui meio de lado, eu quero abrir para vocês as perguntas. Alguém ficou com alguma dúvida, achou confuso, foi bem clara a aula, produtiva? Como é que foi para vocês aí? Tranquilo? Alguém quer destacar alguma coisa aí de tudo que falou? Que daí nós vamos entrar na parte prática aqui. Joia? Então tá bom. Gente, é o seguinte, eu falei para vocês a respeito de alguns métodos de estudo, né? E eu preciso saber quem aí tem Bíblia com aquelas letrinhas. Eu esqueci como chama, até o nome das letrinhas, que é referência cruzada. Todo mundo tem aqui Bíblia com letrinha? É aquelas que estão menor, estão com a... Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, para ficar mais fácil. Ó, versículo 42 de Mateus 24. Tem uma letrinha bem aqui, ó, em cima do meu dedo. Não sei se dá para vocês verem aqui. Vocês conseguem ver que tem uma letrinha? Deixa eu ver aqui. Não. Peraí. Não dá, Ó. não dá pra ver, mas a gente sabe que é a letrinha. Que aparece Tá. tipo azinho, aí vai um versículo, Isso. né? Referência. Ó, isso, exatamente. Então, assim, como nós não temos a mesma Bíblia, fica mais difícil a gente poder fazer o mesmo estudo, porque mesmo que a gente tenha a mesma Bíblia, tem palavras e palavras que as versões trazem tradução diferente. Então, o que eu quero sugerir para você para que a gente faça isso de uma forma harmoniosa? Quer ver? Referência cruzada. Tá, eu vou mandar aqui para vocês o link. Espera que nem vou precisar, eu tive uma ideia. Espera aqui que eu já tive uma ideia aqui, vamos fazer um negócio legal aqui já. Ah, capiroto. Espera aí. Joia, já achei já o que eu vou fazer com vocês aqui. Cadê? Aqui nós já vamos resolver já. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para ficar mais fácil aqui, ó. Aqui. Não sei se todo mundo vai conseguir enxergar aí. Ó, tá todo mundo conseguindo ver aí? Quem levantou a mão pode falar. Eu Pode tenho também. Eu tenho, aliás, eu tenho um monte de Bíblia. Eu tenho 4 versões de Bíblia aqui, NVI, Almeida, e tem essa letrinha. E eu tenho, geralmente são as Bíblias de estudo, né, que vem. Isso. Então, olha só, vocês estão vendo a tela que eu estou colocando aí? Números 26, 12, tá vendo? Ó, legal. Então, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui onde eu estou passando a seta, são as versões, ó. Essa aqui é a King James atualizada, essa aqui é João Ferreira de Almeida, essa aqui é a King James normal, né? E tem outra aqui, King James Bible com Strong. Aqui tem as palavras no original, enfim, tem uma pancada de versão aqui, ó. Tudo isso aqui é versão. Esse site é muito bom para quem precisa estudar referência cruzada, tá? Então, eu vou pegar um texto aqui, para ficar mais fácil para nós, ó. Vou pegar João aqui, que todo mundo conhece João. Vamos pegar João aqui, ó, capítulo 3, cadê aqui? Ó, João capítulo 3, joia. Aqui, ó, eu posso escolher a Bíblia que eu quero, se eu quiser comparar versões, ele permite também. Então, olha só, João capítulo 3, versículo 1. Nós vamos lá para o versículo 2, deixa eu pegar aqui, pegar o 16, ó, que todo mundo conhece aqui, ó. Pronto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tá vendo aí, ó, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele que não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui, em cima, talvez alguém esteja no celular, não vai dar para vocês ver direito, mas quando vocês tiverem a oportunidade, esse site é muito bacana, eu vou até deixar para vocês aqui, ó, caso alguém não conheça e queira usar para estudo depois, eu vou deixar para você poder acessar aqui, para quem não tem, às vezes, condição de comprar uma Bíblia, isso aqui vai te livrar a cara, tá? Esse link aqui, ó. Aqui você vai ter todas as versões que você quiser, mais as palavras no original, se você quiser pesquisar também, quem gosta de estudo profundo, isso aí é 10. E aí é de graça. Então, olha só, o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Aí aqui embaixo, a referência cruzada. Esse Gênesis 22, Isaías 9, João 1, João 3, que está aqui, ó, tudo isso aqui é versículo em outras partes da Escritura que tem relação com o mesmo assunto. Então, o que é interessante você saber é que quando você vai estudar,
Quanto mais bases você reunir, maior é a tua percepção sobre aquele assunto em comum. Então, por exemplo, qual que é o assunto central de João 3,16? O amor de Deus. Então, se você quiser saber como que é o amor de Deus em todos os níveis, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, você pega esses versículos, leia os contextos, e você vai ver que Deus, ele usou, por exemplo, vamos ler aqui, ó, verso 22. Então lhe ordenou, toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem muito amas, e vai-te à terra de Moriá, sacrifica-o como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Então, olha que interessante. Deus aqui está falando para Abraão sacrificar o filho. Aí, se você for olhar, Abraão não tinha Bíblia. Como é que ele podia falar, nossa, Deus está me pedindo matar o filho, vou matar. Ele não podia falar, não, é o Satanás, só pode, é o capiroto, tem alguma coisa errada, não, isso não existe, não faz sentido, como diz uma irmã aqui que está no nosso meio, sempre não faz sentido, não concordo, não é assim. Tem uma irmã que, mas qualquer um pensaria isso, não sei, é lógico. Alguém viu o pensamento de matar o filho. Quem que em sã consciência pensar que era Deus, irmãos? Levanta a sua mão que eu quero ver aí. Eu não. Eu já ia ficar esquisito, eu já ia falar, uai, tem coisa errada aí. Mas Abraão creu, a palavra fala. E ele ia fazer isso, e Deus falou, você não. Então, o que é interessante? Que aquele ato de Abraão era uma espécie de ato profético ao que Deus faria. Então, veja que a ação de Abraão validou para Deus a justiça. A palavra fala, Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Então, isso foi tão poderoso que Abraão conseguiu trazer um memorial eterno de justiça para a terra, e lá na frente, João 3,16 ia se cumprir. Deus amou muito da maneira que deu. Por que Deus não deixou Abraão fazer? Porque se fosse guardar as devidas proporções, irmãos, Abraão ia oferecer um sacrifício de mesmo nível. Filho por filho. Falou, não, eu vou resgatar. E Deus proveu o cordeiro, e aí Abraão matou o cordeiro. E falou, porque você me obedeceu e não me negou o teu único filho, então eu vou te justificar. A partir de hoje, todas as famílias da terra vão ser benditas em ti. E como que essa família se posicionou? Ou melhor, como que essa família foi abençoada? Com Cristo. Quando Cristo veio, ele espalhou a justiça para todas as nações da terra. Então, eu estou dando um exemplo que é para você entender como que Deus trabalha o amor. Então, entenda que o amor para Deus não é só quando ele sente algo, mas é quando ele pede um sacrifício por algo também. Um outro exemplo, nós temos Isaías 9, olha lá. Afinal, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, né, ou nos foi concedido, e o governo está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Pai eterno, né? Sar, Shalom, príncipe da paz, enfim. O ponto aqui, irmãos, que eu quero trazer para vocês, é que tudo isso aqui agora já está conectando com o amor de Deus e o Filho. Então, é claro que aqui é só um exemplo, mas quanto mais você pesquisar os versículos em comum, mais você vai entender sobre o assunto. E você vai ver que o amor de Deus, em alguns contextos, ele se expressa de uma forma, em outros contextos, ele se expressa de outra. E nem por isso, porque eles são antagônicos, deixou de ser amor. Então, o objetivo de um estudo como esse é você entender que Deus, ele tem expressões e facetas do seu amor que, se você pegar isoladamente, eles vão se contradizer. Mas se você entender que Deus é o todo e ele pensa de formas específicas em determinados, determinados contextos, aí você vai entender que Deus age de amor de uma forma aqui, com amor de outra forma ali, de amor de outra forma lá, mas nunca vai abandonar a questão do amor, ainda que não faça sentido em alguns momentos. Vocês compreendem o que eu estou falando? Ou está esquisito? Compreendendo? Então, olha aqui, ó, mais um verso, ó. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Outro texto. João 3,18. Quem nele crê não é julgado, não é condenado. Mas o que não crê já está julgado porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Agora, olha que interessante, ó, João 3,36, quem no Filho crê tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, olha que coisa interessante, irmãos. O cara que não crê, ele tem a ira sobre ele. O que isso mostra? Que o oposto do amor de Deus, ele tem uma ação de execução, ou seja, uma ação sobre uma pessoa de impedi-la de acessar o conhecimento.
sobre ele, olha só, João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, toda pessoa que não tem a revelação, não nasce de novo, sobre ela já existe a ira. Ou seja, ela está impedida de acessar essa verdade até que alguém que creu no amor de Deus venha lhe trazer o evangelho. Tá tudo bem aí, Júlio? Não, eu ainda tô com bastante dor de cabeça, mas segue Segue o barco. normal. Então, vamos lá. Irmãos, então assim, para a gente fechar aqui hoje, isso aqui é muito importante. Sempre que você quiser esgotar um assunto, porque, por exemplo, às vezes você vai ouvir alguém falar do amor de Deus, e a pessoa fala que Deus ama abençoando. Aí você vai ver, pô, Deus amou matando. Como é que pode isso aqui? Deus matou o filho e me ama. Ou como é que Deus amou o filho matando ele? Né? Então, como é que Deus pode ser um Deus de amor, diz não matarás, e Deus matou meio mundo de gente no Antigo Testamento? São perguntas que você vai ouvir. Então, entenda, se você for puxar para a lógica natural do amor humano, você nunca vai ganhar essa resposta. Mas se você tem o entendimento de Deus, você sabe que Deus tem um motivo para isso. Então, de modo bem simples, irmãos, a aula de hoje vai ficar por aqui. Então, eu quero deixar para vocês agora a chance de fazer considerações e fazer uma pergunta, se alguém ficou com alguma pergunta, ou, se não tem sobre o assunto, você pode tirar a sua dúvida depois disso, tipo, sobre outro assunto qualquer. Nós temos ainda aqui mais alguns minutinhos, eu vou pausar a gravação. Encerrada a aula está.